Cairo não entra? Legal, vamos. Bacana. Bom, pessoal, deixa eu dar uma boa noite para vocês. A gente está fazendo essa live, né, compartilhar com vocês alguns assuntos que são pertinentes, normalmente à política e também um pouco com a cosmovisão cristã. Então, essa live, né, nosso intuito é fazer mais lives, inclusive, e nós vamos trazer sempre algum assunto em que a gente tenha o assunto, a gente tenha a cosmovisão cristã com alguma temática também aí ligada à política. Tá? Então, a gente vai ver como que a Bíblia, quais são as respostas que o cristianismo nos dá, a cosmovisão cristã nos dá diante dessas temáticas. O primeiro assunto que a gente trouxe aqui para vocês, né, a gente conversou, é um assunto que todo mundo se interessa, é um assunto que todo mundo está sempre conversando, é a questão do feminismo. Tá? O feminismo, a ideia que a gente queria conversar hoje, a gente trouxe a professora Jaine também, né, para a gente ter uma mulher aí para conversar. E, Jaine, você quer se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho de você? Para você não tomar meu lugar de fala, né? Não fazer um mansplaining aí, né? Não fazer o mansplaining. Então, assim, sobre mim não tenho muito o que falar. São poucas coisas. Eu sou professora, comecei a lecionar assim como professora formada nesse ano, né? Eu já dava aulas no ano passado, ano retrasado, mas como professora mesmo com diploma esse ano, né? Eu me formei na Federal, fiz letras, cursei letras em inglês lá, e hoje eu sou professora de inglês. E assim, o que me instigou a começar a estudar o assunto do feminismo foi realmente o que me incomodava na Federal, que foi ali que a coisa ressaltou, assim, que saltou aos meus olhos e eu comecei a perceber que tinha algo errado. Então, eu vi que, assim, eu como cristã não me encaixava naquele lugar. E o discurso é muito diferente de tudo que eu já tinha visto até então. A gente já tem contato, né? Desde sempre a gente tem contato com as ideias feministas. Elas são postas tanto na escola quanto na cultura em geral, né? Na música, no cinema, na mídia. Mas ali, sim, que eu vi, assim, que tinha algo errado, sabe? Muito diferente do que eu pensava. Então, que me levou a começar a estudar assim, tentar entender o que estava acontecendo naquele ambiente e o que estava acontecendo no mundo, através do ambiente da universidade, que é da onde sai, né, o, a grande ideologia feminista. Então, ela surge dali, ali se encontra um ambiente de preparação de pessoas para levar a ideologia adiante. Então, eu tive embates dentro da universidade, discussões com pessoas das quais não concordavam com o meu ponto de vista em relação a várias coisas, como o aborto e outras coisas que a gente já conhece, né, que a gente vê nas discussões aí de internet da vida. Mas eu senti que eu precisava entender o que estava acontecendo. Então, eu busquei fontes fora da universidade, obviamente, porque ali eu não ia aprender nada que não fosse a narrativa que é imposta, que é ensinada. Então, eu fui pesquisar por mim mesma. E, assim, eu posso dizer que eu aprendi bem mais com as minhas pesquisas externas à universidade do que ali dentro. Certo. Você falou uma coisa muito interessante, que é o seguinte, a gente às vezes se depara com essas ideologias, a gente sabe que tem algo errado, a gente só não sabe o que é. Então, Exatamente. assim, o intuito dessa live é justamente esse, é a gente entender o que está de errado nessa ideologia, tá? Toda vez que você vai conversar sobre o feminismo, eu tenho certeza que o meio cristão, né, acredito que a maioria do pessoal que deve estar assistindo a gente aí tem alguma religião de origem cristã.
E muitas vezes a gente vê falar assim, mas será que dá para ser feminista e dá para ser ao mesmo tempo cristão? E mesmo que você responda que não, você ainda tem aquele sentimento de, poxa, mas por que não? E por que a gente tem esse sentimento de que o feminismo ele tem algo de legal e algo que não é legal? Bom, o problema está no seguinte, se você tratar a premissa principal do feminismo é o seguinte, ela fala assim, o feminismo é um movimento que busca igualdade de gênero, ele busca igualdade de direitos, o homem e a mulher têm os mesmos direitos, e por isso você tem que concordar com o feminismo, porque as mulheres sofrem violência, as mulheres não ganham o mesmo salário, e elas estão em clara desvantagem. É lógico que se você aceitar essa premissa do feminismo, você é um monstro, se você for contra. Você é um monstro. Como que eu vou dizer, sendo cristão, que o homem e a mulher não têm que ter igualdade de direitos? Como que eu vou dizer, como é que eu vou ser contra você é a favor da violência contra a mulher? Né? E aí que o feminismo espera que você ganhe que você aceite essa premissa. Tudo que eles contam com você é que você aceite isso. Hoje nós vamos conversar um pouquinho, a gente vai entender que o feminismo não tem nada de busca por igualdade. Ele não está preocupado quem é que está lavando louça na sua casa, o feminismo não está preocupado quem é que está trocando fraldas, se você está trabalhando na rua, se você está trabalhando em casa, o feminismo não está preocupado com isso. O feminismo é uma ideologia. E a gente vai estudar um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o que é uma ideologia, e você vai entender que a ideologia não tem nada de religião. Se você falar assim, qual é o contrário da religião? É o ateísmo? Não, é a ideologia. Então, para a gente começar a entender o feminismo, a gente precisa negar essa premissa de que feminismo e a igualdade andam juntas. Isso não existe, isso não é verdade. O feminismo ele é um movimento ideológico, ou seja, a única coisa que ele busca a ideologia é uma anti-religião. Ela é o contrário da religião. Né? Se a gente for falar um pouquinho historicamente, a gente vai entender ali, até um pouquinho antes de Karl Marx, né? Já existia, a ideologia era um conjunto de ciências, você tinha um conjunto de ciências, e que ela já negava a própria natureza, né? A gente vai encontrar também algumas bases no gnosticismo. E olha que interessante, o gnosticismo, ele é hostil à própria noção de cristianismo. O gnóstico, ele acredita que o homem, que o Deus bíblico, né, ele é um Deus falso. O Deus bíblico, ele acredita que o Deus bíblico é um Deus falso. E que o mundo ele foi criado, que todos nós somos o que? Espirituais, nós somos almas. E o que o Deus cristão, ele criou o quê? Ele criou o mundo material e colocou em nós a matéria. Tá? Então, olha que interessante. E existe um Deus verdadeiro, que é esse Deus dos gnósticos, que ele se opõe ao Deus bíblico. Então, o Deus da moral, o Deus que nos fez a imagem e semelhança dele, esse é um Deus a ser combatido pelos gnósticos. O gnosticismo, vamos dizer assim, ele é um pai do progressismo, que são as ideias feministas. Quando os progressistas, né, você tem ali Karl Marx, que era um satanista, ele era um esotérico, ele era gnóstico, e a ideia deles para trazer para esse mundo é simplesmente o seguinte, que esse mundo material, ele deve ser destruído. E o que a gente fala por destruído? As bases do cristianismo devem ser destruídas. Né? As bases do Estado, a família. Então, tudo isso deve ser destruído para que nasça um novo Estado, para que nós voltemos, né, e a gente se ligue com esse Deus verdadeiro. Então, você percebe que não tem nada de cristianismo nisso. A ideologia, ela é inimiga da religião. Então, se você tem uma religião, né, e diga-se de passagem, a religião cristã, porque segundo os ideólogos, é sempre
O comunista ele tem essa ideia, né, de sempre a religião dominante. E o inimigo do comunista é toda a cultura ocidental. E o feminismo, qual é o objetivo do feminismo? Para deixar isso bem claro. O feminismo ele é contra a feminilidade em si. Quando alguém fala assim, um homem não deve ser feminista, eu digo muito menos a mulher. Muito menos a mulher. Porque o feminismo não está preocupado com igualdade, ele está preocupado com o quê? Em destruir aquilo que é ser uma mulher. Então, a gente vai comentar um pouquinho com mais detalhes, mas ele procura o quê? Ele procura você questionar o que é ser uma mulher, ao ponto que você se torna um homem mal acabado. O feminismo, na prática, o feminismo aplicado, ele tem um objetivo totalmente diferente daquele objetivo que se diz no feminismo de internet. Né? E aí alguém vai falar assim, com certeza alguém vai falar, mas o meu feminismo é diferente. Eu não concordo com todas as pautas, não concordo com aborto, eu não concordo com que a mulher não está, que a mulher não tem... Ô Jairo, parece que a sua live está só para os amigos, você tem que deixar ela pública, tá? A ideia é que o feminismo, que você abraça somente algumas pautas do feminismo que te interessam. Bom, se você pensa assim, eu vou dizer uma coisa para você. Se você está no movimento, esse movimento tem coisas que você não concorda, mas você chama ele para si, por alguma razão, isso em política você tem um nome, isso chama idiota útil. Então, se você é cristã e você é feminista, fique tranquila que é exatamente isso que o movimento quer. Ele não precisa que você abrace todas as pautas. Ele só quer que você abrace as que você quer. O resto, eles continuam. Então, quando você vê 56 milhões de aborto, e mesmo você sendo contra o aborto, não importa, porque quando você se diz feminista, você também já está junto dele. Ô, Jairo, deu certo aí?